pureza e purificação dos Kohanim e como eles deveriam se comportar perante a questão de falecimento. Não deveriam participar de enterros, a não ser da sua própria família. Mãe, pai, filho, filha, esposa, irmão, irmã, e aquela irmã que já estivesse solteira, que estivesse ainda dentro do conjunto dos Kohanim. Isso demonstra uma diferença muito grande, primeiro, com o Egito. O Egito era um país que se valorizava muito a questão da morte. Então, os sacerdotes egípcios eram aqueles que atuavam para a morte, fazer aquele balsamamento, aquele exigia 40 dias de preparação no natrão, depois enchiam o corpo de outras cavidades, de outros materiais, para se preservar, para que no mundo do além eles estivessem lá como se defender do seu julgamento. Então, pela Torá, o sacerdote não tinha esse papel, ele não ia em enterro, ele era voltado completamente para assuntos da vida, não para assuntos de morte. Dessa maneira, ele deveria tomar muito cuidado a passar perto de um cemitério, por exemplo, a passar perto de um lugar que tivesse uma pessoa morta. Tudo isso contaminava aquele sacerdote para ele fazer o seu serviço no templo. Aquele sacerdote que tivesse algum defeito físico também não poderia fazer o serviço no templo. Ele poderia usufruir das doações, das ofertas, mas ele não poderia oficiar as cerimônias dentro do templo, pelo motivo que ia tirar a atenção daquele que estava vendo, observando o serviço. Em vez de fazer o serviço a Deus, aquele sacerdote tem um problema ali. Olha, faltou um dedo nele, olha, ele é vesgo. Situações como essas. Então, essas pessoas não faziam o serviço divino, mas usufruíam, logicamente, das ofertas que o povo ofertava. Depois dessas lições, nós temos justamente a santificação dos sacerdotes para as grandes festividades, para os grandes dias. E os grandes dias começava com o Shabat, que era semanalmente. O Shabat devia ser guardado completamente. E tinha um sacrifício adicional. Esse adicional é chamado de Musaf. Musaf le Shabbat. Então, Musaf é o adicional para o sábado. Hoje em dia, nós fazemos uma Amidá, uma oração, no caso, que está no lugar do que seria o sacrifício de Shabbat. Então, nós temos Shabbat temos Pesach, de Pesach temos contagem do Homer, Shavuot, Rosh Hashanah, que é o Yom Teruah, o dia do toque do shofar. Temos Yom Kippur, que é o dia do perdão, e Sukkot, festa das cabanas. Tudo isso envolvendo tanto em Pesach como em Sukkot, o primeiro dia e o último dia são dias de festividade, de descanso. Então, essas festividades são 7. Ou seja, tem os sábados semanais e 7 sábados especiais durante o ano. 2 de Pesach, 1 de Shavuot, Rosh Hashanah, Yom Kippur e 2 de Sukkot. Então, esses são dias de descanso. As outras festividades que aconteceram durante o decorrer da nossa história, como Purim, que aconteceu lá na Pérsia, como Hanukkah, como ontem foi Yom Ha'atzmaut, o dia da independência de Israel. São festividades, mas que não estão incluídas no mesmo nível desses 7 que a gente falou ainda agora. 2 dias de Pesach, 1 de Shavuot, Rosh Hashanah, Yom Kippur e 2 de Sukkot. Então, esses dias são dias de Shabbat, tipo Shabbat, Shabbaton. São dias realmente de descanso. Então, o sacerdote, dentro desses dias, ele tinha toda uma plataforma de ação dentro do templo que era diferenciada dos dias comuns. Então, vejamos. Começar de Shabat. O Shabat foi instituído justamente para nos lembrar a cada semana da nossa criação pelo Eterno, Maaseh Bereshit, e que Deus descansou no Shabat e o santificou.
Então, o que nós fazemos? Gente? Temos que santificar o Shabat também. Como a gente santifica o Shabat? A santificação do Shabat é você falar Baruch Hamekadesh et Shabat. Bendito aquele que santifica o Shabat. Isso é a santificação. Mas os nossos sábios ordenaram que a gente deve santificar o Shabat num momento de importância para nós. Qual é esse momento de importância? É quando você está num shulchan, está numa mesa, e você vai ter uma refeição. Então, durante a refeição, nós fazemos então kiddush. Kiddush é a santificação. Então, nós tomamos vinho, e o vinho, ele alegra o coração do homem e alegra o seu serviço também ao Eterno. Então, fazemos com vinho. Isso na sexta-feira de noite, que é quando começa o Shabat. E temos, além do kiddush, com o vinho, a bênção do pão também. Mas na ausência de vinho, podemos fazer o kiddush direto no pão. Você lava suas mãos, vem para a mesa, carrega o pão, se for com pão, carrega o pão na mão e começa o kiddush. Shabbat, Mekudash, Yom HaShishi, Vaikolu, Hashamay, Ve'aretz, Bekol, Sevam. Aí quando chegar na bênção, que seria a bênção do vinho, já fala a bênção do pão. Aí continua o kiddush, quando acaba o kiddush, deixa Shabbat, você senta, mela o pão no sal e já come. Ou seja, de uma só vez, já fizeste kiddush e hamotzi. Se tiver vinho, como a gente está falando, faz o kiddush no vinho e depois a verachá do pão. Sobre fazer a bênção, netilat yadayim. Bom, aqui tem dois costumes em geral. Tem aquele que faz o kiddush, quando acaba o kiddush, ele vai lavar as mãos, fazer netilat yadayim, em seguida vai fazer a verachá do hamotzi, do pão. Outros, como o Rabbeinu Asher, que é o Rosh, um dos grandes sábios, um dos pilares da Halachá, diz, não, tu pode fazer justamente o seguinte, tu lava as mãos, vai netilat yadayim, vai para a mesa, faz o kiddush, quando acabar o kiddush, tu já faz a berachá do pão, mela ele no sal e já come ele. Então, em geral, os sefaradim, principalmente do Marrocos, assim eles fazem. Lava-se as mãos primeiro, para depois tu fazer o kiddush e o hamotzi. Então, isso é feito no Shabat. Quando chega em Pessah, a mesma coisa acontece. Temos que fazer o kiddush, santificação de um dia santificado, como o caso do Pessah. Como o Pessah representa a nossa saída do Egito, a saída do Egito é lembrada como uma cerimônia. A gente deve comer aqueles pães ázimos, devemos comer com ervas amargas. Ervas amargas, olha bem, o plural. Então, pelo menos 2 ervas amargas. Em geral, a gente come o aipo, que é o salsão, e também o alface. Então, e se lê aquela leitura da Haggadah, que a gente passou agora em Pessah. Quando chegar no segundo dia de Pessah, aí começa a contagem do Homer. Vai contar noite a noite, então dia a dia, até completar 49 dias. Então, 50º dia será festejada a festa de Shavuot, a festa das semanas. E as primícias seriam levadas ao templo. Isso representa a nossa renovação. E foi lá quando a gente recebeu, então, os 10 mandamentos, que de fato mudou drasticamente o que era o nosso povo, o povo de Israel. Com leis estabelecidas por escrito, isso servia para a geração vindoura, para as gerações vindouras, como de fato é. Então, isso é Shavuot. Durante esse período da contagem do Homer, a gente deve ler nas nossas esnogas, a cada Shabat, Pirkei Avot, a ética dos pais. Então, são 6 capítulos. E nessa ética dos pais, vai dar lição de comportamento, lição de relacionamento, dentro de casa, fora de casa, para que a gente possa realmente chegar em Shavuot, um patamar mais alto, e assim receber, de fato, a Torá. Temos depois Rosh Hashanah, o Ano Novo. Rosh Hashanah, o Ano Novo, lá no capítulo 12 de Êxodos, é dito, este mês será para vós o princípio dos meses. Mas que mês é? É o mês de Pêssah. Mas por que a gente comemora, então, o Ano Novo, lá em setembro, outubro, mais ou menos? Que é o 7º mês do calendário hebraico.
que lá em Êxodo, capítulo 23, lá é dito, sim, que no 7º mês é o princípio do ano. E como é chamada essa festividade? Yom Teruah, o dia do toque do shofar. Mas em Ezequiel, capítulo 40, lá fala Berosh Hashanah, no começo do ano, usando essa expressão, Rosh Hashanah, começo do ano, que se refere justamente a essa questão aí do Rosh Hashanah que a gente comemora hoje. Então ficou o nome como Ezequiel estabeleceu, o nome de Rosh Hashanah. Também se usa, logicamente, Yom Teruah, mas o nome mais usado é Rosh Hashanah. Aí temos Yom Kippur. Yom Kippur é o dia do perdão. Devemos afligir nossas almas. Como é que eu devo afligir nossas almas? Está na Isaías 58, através do jejum. E, logicamente, que o profeta chama a atenção, que não basta o jejum por si só. O jejum é só uma aflição para tu ter o conhecimento e o arrependimento perante o Eterno. Esse é o dia do jejum. É o dia justamente de você afligir suas almas e assim conseguir que Deus possa te perdoar. Depois chegamos em Sukkot. Sukkot é uma festa muito alegre, é chamada pela Torá a festa. A festa. E nessa festa de Sukkot, temos 8 dias, tanto o primeiro como o 8º, são dias festivos. E a gente deve habitar em cabanas. Habitar em cabanas. Como é que é habitar em cabanas? Habitar em cabanas envolve 3 coisas. Você deve dormir na cabana, você deve comer e beber na cabana. Nós que moramos Behutz Laaretz, fora da terra de Israel, tem certas leniências. Então, no Kitsur Shulchan Aruch, que é um Kitsur Shulchan Aruch compactado, lá é dito assim, se for Behutz Laaretz, fora da terra de Israel, você pode não dormir na sucá, mas devemos sim comer e beber na sucá. O que quer dizer isso, comer e beber na sucá? Tudo aquilo que envolve uma refeição, eu devo fazer na sucá. Então, se eu vou tomar uma água, isso aqui é uma refeição? Não. Aí tu pode tomar fora da sucá. Mas você vai tomar um vinho, por exemplo. Ah, você tomar vinho está estabelecendo uma seudá. Então, deve tomar vinho só na sucá. Você vai comer pão. Comer pão representa uma seudá, uma refeição. Então, tem que comer pão na sucá. Se você vai comer um outro alimento, e esse alimento não representa, pela halachá, uma refeição, você pode até comer isso fora da sucá também. Então, quando você vai comer na sucá uma refeição, tem que falar uma bênção, que é a bênção de se assentar na sucá. Lechevo, açúcar é a bênção que se diz. Então, quando ela é dita, ou quando você bebe vinho, e aí você fixou, estabeleceu uma seudá, ou então quando eu vou comer pão. Então, nesse período, se você não puder ficar na sucá constantemente, então, evite de comer pão. Ah, mas em Shabat, a vida que fica dentro da festividade, eu tenho que comer pão. Então, nesse período, você deve ser obrigado a fazer o possível de ter um açúcar em algum espaço para você fazer o seu kiddush, para justamente estabelecer essa halachá. Agora, o que tem de tão feliz nessa festividade de Sukkot? Por que Sukkot é tão importante? Sukkot é importante, o livro do profeta Zacarias, lá no capítulo 14, né, diz que todas as famílias da terra virão, no futuro, festejar a festa de Sukkot. Mas por quê? Porque a festa de Sukkot representa a nossa estadia no deserto por 40 anos, onde nós fomos alimentados e nós sobrevivemos pela graça do Eterno. Então, isso representa que nós temos que ter uma confiança total em Deus para que a gente possa realmente ter essa vida e essa bênção do Eterno. Mas isso vai envolver toda a humanidade? Sim. E é justamente em Sukkot, a gente vai oferecer no final de todos os dias da festa de Sukkot, quanto sacrifício ao Eterno?
70 sacrifícios, 70 korbanot. Isso representando o número de povos originais do nosso mundo, como está lá em Gênesis capítulo 10, que é Noé e a sua descendência. Então, como isso representa uma situação universal, isso é dito, todos não virão a festejar justamente a festa de Sukkot. Para quando é esperado isso? Isso é esperado isso daí, para quando a gente tiver a nossa redenção. Como acontece a nossa redenção? A redenção acontece, primeiro, com o retorno do exílio. A gente acaba com o exílio do nosso povo, a gente se estabelece na terra de Israel, a gente tem e consolida um Estado forte dos israelitas, que envolve judeus que moram lá dentro, e que a gente deve fazer realmente o serviço de Deus. Então, essa é a parte principal do nosso Estado. Através disso, a gente vai cumprir o que falou o profeta Isaías, que mitzion, Torá, Dvar Hashem, Yerushalayim. E de Sião sairá a Torá, e de Jerusalém a palavra do Eterno. A gente vai irradiar para o mundo todo. E todo mundo vai receber então, essa bênção e vai então aí reconhecer o Eterno. Isso que a gente lê no Além da Shabeah, a todos os dias, Letaken Olam, a gente diz, Letaken Olam, Bemalhut Shaddai. A gente vai aperfeiçoar o mundo, o reino do Todo-Poderoso. Então, isso é a festa de Sukkot. Além dos movimentos com as 4 espécies que representam cada tipo de ser humano que estamos aqui no nosso planeta, e todos nós devemos fazer esse serviço a Deus. Passando as festividades, dentro da Perachá, a gente vai encontrar um caso de um israelita, que a mãe dele era israelita, e o pai dele era um egípcio. Ele vai e briga no acampamento contra um outro israelita. Nessa briga, esse filho da mulher israelita blasfema contra Deus. Blasfema o nome do Eterno. Então, isso é falado a Moshe. Moshe comunica esse fato ao Eterno. Então, é determinado que esse homem deveria ser apedrejado. Blasfemador seria apedrejado. E assim, de fato, acontece. Agora, aqui vem a pergunta, por que ele brigou lá no acampamento e por que ele blasfemou o nome do Eterno? Isso o texto claramente não diz. Mas a gente vai entender do entorno do texto. Bom, esse homem, que ele era filho de uma israelita, da tribo de Dan, dá o nome da mãe dele, Shelomit Badebri Mishevet Dan, da tribo de Dan. Ela era casada com um egípcio, ou seja, ela teve um filho com esse egípcio. E aconteceu, esse homem, o filho dela, foi montar a barraca dele, a tenda dele, aonde? Na porção que caberia aos danitas. Então, um outro danita, israelita, disse, tu não tem direito de ter uma barraca aqui dentro. E ele disse, por que eu não tenho direito? Aí o outro disse, porque o teu pai era um egípcio. Meu pai era um egípcio? Quem era meu pai? Aí foi dito para ele, teu pai era um egípcio que o Moshe Rabbeinu matou quando estava lá. Ele estava maltratando um outro israelita, e ele estuprava a mulher desse israelita, que é a sua mamãe. E como foi que o Moshe matou meu pai? Moshe matou teu pai falando o nome do Eterno, inefável. E é nesse momento, então, que esse blasfema contra o nome do Eterno. Então, pela blasfêmia dele, é levado o assunto e ele acaba sendo apedrejado. Então, lá é dito que tanto o natural, aquele que é peregrino, aquele que se ajunta, a gente não pode blasfemar contra o nome de Deus. Então, isso é o resumo que nós temos aqui da nossa Perachá. O que isso nos indica? Nos indica que, desde que a gente recebeu a Torá no Monte Sinai, no dia de Shavuot, no 50º dia depois de Pêssar, a gente ficou com uma ordem para o futuro. A gente deveria realmente guardar esses mandamentos de Deus.
E através de guardar esses mandamentos de Deus, a gente teria realmente a possibilidade de receber suas bênçãos. De receber suas bênçãos. O Talmud conta várias histórias dos sábios que se preocupavam justamente em guardar, em ter essa força interna de guardar os mandamentos. Existe uma história chamada Tanur Shel Arnai. Tanur Shel Arnai. Tanur Shel Arnai quer dizer em hebraico que é uma história, está no Talmud, que é um forno de alguém que era chamado Arnai. Então, nesse forno, foi contaminado com comida impura. Então, como deveria ser feito a purificação desse forno? Aí vai ter uma discussão entre alguns sábios. Rabi Eliezer de um lado, Rabi Yehoshua do outro, junto com outros sábios. Nessa discussão, o Rabi Eliezer foi trazendo argumentos e foi tentando trazer apoio para que ele estava para o argumento dele. Aí ele diz que essa árvore, que era uma alfarrobeira, que está bem aqui, ela ande para esse lado para provar que eu estou certo. E a árvore começou a andar para este lado. O outro disse para a árvore: árvore, tem a ver com essa discussão, volta para o teu lugar. Então a árvore voltou. Com medo de ela fazer assim, ela ficou no meio do caminho. Ela não voltou completamente e não veio para cá completamente. Aí, depois o Rabi Eliezer disse: se eu tenho razão, que essa fonte de água que está nessa correnteza desse lado, que ela volte para trás. E a corrente de água começou a voltar para trás. Novamente disse o Rabi Yehoshua, os outros sábios: fonte tem a ver com essa discussão, fica no teu caminho direito. Ela diminuiu sua potência para não mostrar que estava fazendo nem esse, nem aquele. Aí disse Rabi Eliezer: se eu tenho razão, que as paredes aqui do Beit Midrash se inclinem perante mim. E elas começaram a se inclinar. Aí disse Rabi Yehoshua: o que você tem a ver com essa discussão? Volta para o lugar de vocês. Elas voltaram, mas ficaram de uma maneira nem tão completamente como estavam, e nem de outra maneira assim. Até que depois disso, Rabi Eliezer: se eu tenho razão, uma bat-kol é uma voz do mundo espiritual, que ela vem e diga quem está certo. Ela veio e disse quem está certo era Rabi Eliezer. Aí disse outro sábio, usando uma expressão da Torá, que escreve: Lo bashamayim ri, que a Torá não está nos céus. Então não vale mais eu trazer dos céus uma comprovação. Até que no final disseram, ele não conseguiu provar justamente o que estava dizendo. Ele pergunta: mas o que Deus achou dessa discussão? Então alguém sonhou, um dos sábios, onde no sonho o profeta Elias aparecia e dizia que Deus, quando viu, isso aqui é uma história, quando Deus viu e ouviu, estava falando, diz: os meus filhos me derrotaram, os meus filhos me derrotaram. Ou seja, estavam dizendo que a comprovação da halachá tem que ser com argumentos que são daqui do nosso mundo. E ninguém pode chegar e dizer: olha, sonhei tal coisa, que deve ser assim agora. Não, não é assim. Temos que ver realmente o que estabelece as normas, ou seja, Raham Adif Minavi. Um sábio, ele tem mais prioridade do que um profeta. Isso no mundo que a gente vive hoje. Então, para a gente fazer ou estabelecer um critério de halachá, ver os argumentos, temos que ver Rov. Rov é a maioria. A maioria daqueles sábios estabeleceram e, logicamente, tem a ver com a autoridade. Estabelece que é dessa maneira, o halachá vai ser seguido assim. Se, passada aquela geração, aquela discussão continuar, aquela polêmica, e for decidido diferente, quem decide isso é justamente os sábios. Eles que vão dizer como é que estabelece assim ou assim. Uns pequenos exemplos. A gente, ao colocar tefilim todos os dias, dentro do tefilim,
as duas caixinhas, do braço e o da cabeça. Na caixinha do braço, tu tem um pergaminho comprido assim, e vão constar lá 4 porções da Torá. Algumas passagens de Êxodos e outras passagens de Deuteronômio, que falam justamente da mitzvah de você botar o tefilim. Então, como é que eu escrevo as 4 porções? A regra natural é tu pegar a primeira porção que aparece na Torá, tu escreve essa. A segunda porção que aparece é a segunda que tu escreve aqui. A terceira e a quarta, acabou. Aí, tem uma discussão rabínica. Ah, mas eu devo fazer isso igual como eu acendo a menorá de 7 braços. Como ela era acesa, convergindo para o centro. Então, eu vou a primeira, a segunda, a terceira. Aí vou lá para a última, sétima, sexta e a quinta, para depois acender a quarta. Então, baseado nisso, como é que eu devo agora escrever o pergaminho do tefilim? Escrevo a primeira e a segunda. Depois eu escrevi a quarta e a terceira. Então, nessa discussão, como ficou a halachá? A halachá é conforme a primeira opinião. Deve ter escrito 1, 2, 3, 4. Bom, esse é a halachá. Para aqueles que querem fazer um pouquinho a mais do que a halachá está mandando, então ele bota esse tefilim da halachá, diz a bênção desse tefilim da halachá. E se ele quiser fazer depois, ele tem um outro tefilim, onde o escriba escreveu 1, 2, 4, 3. Aí, quando acabar a tefilá dele, para que ninguém veja, ele vai e bota um outro tefilim. Também não diz mais berachá, porque já disse antes. E assim, digamos, mas porque eu quero cumprir também a sua opinião, pode ser que ela esteja certa. Então, a halachá é o caminho que a gente deve seguir na Terra. Qual é a norma que eu devo seguir? A norma é essa daqui. E como fala o Salmo número 100, Mismor Letodá, um salmo de agradecimento ao Eterno. Hariu Lashem Kol Haaretz. Alegrem-se a Deus toda a terra. Como é que eu devo alegrar ao Eterno? Eu vejo as 4 palavras. Hariu Lashem Kol Haaretz. Vou ver as iniciais dessas 4 palavras. Hariu, letra Re. Lashem, Lamed. Kol, é um Raf. Haaretz, Re. Que palavra deu? Halachá. A maneira que eu devo realmente alegrar o Eterno é seguindo a halachá. Então, essa é a base que a gente tem até hoje. Arba Amot Shel Halachá. Desde que o templo foi destruído, o que sobrou para nós? Arba Amot Shel Halachá. Esses 4 côvados da lei, de como eu devo cumprir a lei. Então, logicamente, que vai haver, às vezes, pequenas diferenças uma maneira ou de outra para você cumprir isso daqui. Até aqui envolve algumas pequenas coisinhas. Se for algo que vem dos Rabanan, vem dos sábios, que é aquela cerca que os sábios fazem em torno da lei. Então, dentro dessa cerca, eu devo estabelecer qual é o caminho que eu devo seguir, aqui ou aqui. Então, os sábios de cada lugar é que vão estabelecer isso. Isso vai ficar algo histórico e vai servir como base a gente servir até hoje. Dentro da contagem do homem que a gente está agora, tem uma pergunta, eu devo tomar cuidado de não cortar o cabelo, de não fazer a barba. Bom, como é a lei, atualidade. Voltando à questão de halachá. Halachá estabelecida pelo Shulchan Aruch é que eu não devo cortar a barba e nem o cabelo, e nem participar de festas, e as festas que estão inclusas, festas de casamento, desde o começo de Pêssah, logicamente, vai até o final do 33º dia. Quando acabar o 33º dia, que a gente chama de Lag BaOmer, e que é o dia do falecimento, e Shimon Bar Yochai, e Lula Bar Yochai, quando acabar isso aqui, a partir daí, no 34º dia, você já pode cortar o cabelo, fazer sua barba e participar de festas.
Para o modo, os Ashkenazim, que seguem uma outra orientação, já a partir do 33º dia, já pode cortar a barba, o cabelo e fazer casamento. Outros, Ashkenazim também, fazem assim. Eles, durante o primeiro mês, mês de Nissan, ainda corta o cabelo e a barba e tudo mais, já no mês de Nissan. Então, no final do mês de Nissan, até Shavuot, ele não corta a barba, nem o cabelo, não faz casamento. Somente é permitido isso no 33º dia. De uma maneira diferente. Bom, com isso tudo, nós temos, a partir de 1948, o estabelecimento do Estado de Israel. E a data da fundação do Estado foi dia 14 de maio de 1948, que corresponde ao calendário hebraico, dia 5 de Iyar, 5.708. Esse ano coincidiu também. 14 de maio, 5 de Iyar. Então, a partir daí, o próprio Rabinato de Israel e outros sábios, não, é uma festividade. Então, para esse dia, você deve cortar o cabelo e a barba. Então, isso praticamente corta no meio essa questão da contagem do Homer, porque a gente deve realmente ter essa preocupação com esse pequeno luto. E aqui a gente vai mais longe ainda. Primeiro, por que fazia esse luto? Porque os discípulos de Rabi Akiva estavam engajados em fazer a redenção do povo de Israel e acompanhando e lutando junto com Bar Kokhba, conseguimos as vitórias. Quando chegou depois de 2 anos e meio do exército do Império Romano veio com muita força, a gente perdeu. E esses discípulos morreram. E morreram nesse período. Então ficou um dia de lembrança pelo falecimento dos discípulos de Rabi Akiva. Então, nada mais do que hoje, depois de quase 2000 anos, a gente vê justamente o contrário. Que aqueles soldados de Israel, que somos discípulos praticamente do Rabi Akiva, a gente venceu essas guerras e voltamos a estabelecer o nosso Estado. Então, para muitos outros sábios da atualidade, já não é mais um semiluto, é só uma lembrança do que aconteceu com os discípulos de Rabi Shimon Bar Yochai, melhor, de Rabi Akiva. De modo, se você tiver necessidade de cortar teu cabelo, cortar tua barba, não tem problema algum. Então, isso que está agora, está vendo o que está acontecendo desde que o nosso Estado foi estabelecido. A gente é o dia de ontem à noite, o dia de hoje, a gente deveria ler o Hallel durante o Arbit e durante o Shacharit. Por que ler o Hallel? Toda vez que acontece um milagre para todo o povo, a gente tem que louvar o Eterno. E o Hallel é o Salmo 113 até o Salmo 118. Então, a gente lê Hallel quando? Em Pessa, a gente lê Hallel. Lê o Hallel em Shavuot. E lemos o Hallel em Sukkot. A gente não lê o Hallel nem o Rosh Hashanah e nenhum Kippur. Que essas datas não lembram milagres. Elas são súplicas perante o Eterno. Mas Purim foi um milagre? Foi. Tem Hallel? Não. Por que não tem Hallel em Purim? Porque o milagre aconteceu fora da terra de Israel. Mas em Hanukkah, não foi milagre? Foi. Tem Hallel? Tem. Por quê? Dentro da terra de Israel. Então, desse mesmo exemplo, Yom Ha'atzmaut, não é um milagre a gente ter conseguido o nosso Estado por 2000 anos e vencido aquela guerra contra os inimigos que rodeavam todo o Estado de Israel. Sim, é um milagre. Hallel. É dito que o rei Ezequiarro, não conseguiu a redenção total para o povo de Israel, apesar de ter acontecido milagres na época dele, ele não fez o Hallel. Então, nós temos que fazer um Hallel Gamur, ou seja, Hallel completo, com Berachá. E por que fazemos à noite? Lembrando, igual de Pessah. Pessah, nós fazemos também um Hallel à noite, durante o arbítrio, e de manhã. Então, nós chamamos Maut,
fazemos também um Halelo à noite e um Halelo pela manhã. A gente deve ler uma Haftará desse de um Atzmaut. Qual é a Haftará? Aquela Haftará do 8º dia de Pessach, que é o capítulo 10 de Isaías. A gente lê no dia de um Atzmaut, Isaías capítulo 10. O que fala ali? Fala justamente do milagre da época do rei Ezequias, que aquele rei do Império Assírio, Senaqueribe, rodeou Jerusalém, tentava destruir Jerusalém, mas o rei Ezequias, que era um descendente do rei Davi, onde o profeta Isaías fala e projeta para o reino dele, um reino perfeito, e que, de fato, o rei Ezequias conseguiu fazer uma grande reforma, trazer realmente um fervor para fazer um serviço a Deus, compilou o livro de Provérbios, ou seja, do rei Salomão já tinha o livro dele, mas a partir do capítulo 25 desse livro de Provérbios, já foi compilado na época do rei Ezequias, que está escrito lá. Então, isso representa realmente um grande avanço espiritual para o povo de Israel. É o que a gente quer em Yom Ha'atzmaut. Yom Ha'atzmaut, o dia da independência, não é independência somente política, isso também é importante. Mas a política é importante para quê? Para que espiritualmente eu possa fazer um serviço melhor a Deus. Então, Yom Ha'atzmaut. Então, que essas palavras possam servir de bênção, de proteção do eterno, digamos todos. Amém.